Olá, bom dia! Bom dia uma vez mais, né? Tivemos uma pequena introdução, né? Fizemos uma entrada aqui no Instagram e tivemos um problema, acho que técnico aqui de conexão, né? Com a nossa banda larga. Inclusive conversamos com algumas pessoas, né? Que estiveram conosco, a Fábrica de Sons, o Cláudio Carvalho, né? Que é um amigo de São Paulo. E agora tive que reiniciar o telefone em função da conexão. Então essa questão tecnológica é muito legal, muito bacana, mas muitas das vezes, se a gente não tem a conexão, se a gente não tem o telefone funcionando, se a gente não tem uma boa internet, ou se de repente há uma estabilidade, ocorrem essas coisas que muitas vezes são inusitadas. Já avisei aqui o Paulo, já avisei aqui a própria Renata. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Pronto. Estamos no ar aqui. Hoje, quinta-feira, numa live extra, no programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje estamos trazendo aqui, bem-vindo Paulo. Bem-vindo Paulo, vamos trazer o Paulo aqui à nossa tela. Estamos aqui hoje na quinta-feira, 4 de junho, né, de 2020, numa live extra com Paulo Espanha e Renata Age, Opa, né, da Startup Sérgio. Rio. Tudo bem, Paulo? Bom dia, Estava Sérgio. comentando com as pessoas que estão chegando aí, né? Se tudo funciona, se a conexão está ok, se a gente tem, de repente, a nave do Elon Musk saindo, né, da Terra para um outro planeta, vai tudo certo. Se de repente cai a conexão, cai a internet, nada funciona, né? Então Mas estamos lembra o hoje aqui seguinte, mais né? uma vez. O próprio Elon quebrou o carro dele sem querer, né? Pois é, ocorre, né? Então eu cheguei a abrir a live, bati papo com 2 ou 3 pessoas que estavam aqui, e de repente a conexão caiu, eu tive que reiniciar o telefone, né, e o próprio modem. Mas estamos aqui mais uma vez então com Paulo Espanha, da Startup Rio, e hoje nós vamos contextualizar aqui o seguinte tema: Startup Rio, oportunidades para o novo normal. Né, Paulo? Estamos vendo todo um cenário, por um lado, negro, difícil, desestruturante, de incertezas, de medo, né? Não se sabe até quando essa pandemia vai continuar. Petrópolis, ontem mesmo, não sei se você viu lá, tivemos a abertura do comércio na segunda-feira. Ontem o prefeito já deu um decreto de que alguns setores que reabririam na próxima segunda não vão abrir. Né? Inclusive tivemos até a saída aqui do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Em função até, não sei, questões políticas, econômicas, mas não vem ao caso. Então, tipo assim, todo esse mecanismo, né, que está fazendo com que a gente se reinvente a cada dia, né, se reestruture, se remodele, está sendo um grande desafio para todo mundo, né? E hoje estamos com você aqui, né? Eu combinei com a Renata, você entra primeiro, né? A gente entrou um pouquinho depois, então a gente pode estender 5 minutos depois de meio-dia, não tem problema, para a gente ver essa ideia, né, do Startup Rio. Muitos que colaboram conosco, nos perguntam, às vezes não entendem o que é o Startup Rio, como é que é esse programa. Você pode falar um pouco de você, eu já te apresentei aqui na abertura, né? O Paulo é coordenador geral do Startup Rio, CEO da Innovative Minds, Disney Quality Service Vision. Inclusive, eu quero depois conversar contigo em off, né, sobre essa questão da inovação Disney, porque se nós não tivermos esse carisma, né, como atender, como trabalhar, como desenvolver os negócios, a pessoa não vem com a gente, né? A pessoa vê aquela comunicação empresarial e, como diz a professora Marta Gabriel de São Paulo, we need to sound human. A gente precisa parecer que nós temos um aspecto humano, porque aquela voz, alô, deixe seu recado, daqui a 5 segundos. Então, ninguém quer esse mecanismo empresa, compra e compra. Então, a gente tem que ter um envolvimento. E a Startup Rio está trazendo vou deixar você falar melhor, né? Um novo edital, um novo programa, exatamente para dar complemento ao desenvolvimento empreendedor, não é, Paulo? Então, com você a palavra, satisfação em estar com você aqui hoje. Não conseguimos tomar um café na Boêmia, né, no final do ano passado. Pois é. E em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Com certeza. Tá contigo. Bem-vinda, Renata. Renata chegando aí. Bacana. Sérgio, eu te agradeço enormemente pela oportunidade de estar aqui, pelo prazer enorme de estar conversando, ainda que seja pelas mídias, mas nós vamos marcar esse café, com certeza, e fazer esse programa ao vivo aí com você. Sim. O programa Startup Rio é um programa que existe desde 2013, ele foi idealizado por uma pessoa, pela Paula Guedes, a filha do ministro, em 2013, e foi operacionalizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado
a partir de 2014. Então, ele já existe aí há 6 anos. É o único programa que ao longo dos anos todos muda governo, entra governo, sai governo, entra governo. É o único programa que se manteve estável como linha de ação direta. Isso é uma coisa bastante interessante, porque demonstra que inovação e empreendedorismo é alguma coisa que realmente é transformadora. E mesmo num estado de crise como essa, nós temos diversas startups nossas, por exemplo, crescendo. Olha que coisa interessante. Acho que a maioria aqui tem TV por assinatura. E você vê lá nos canais, Sim. TNT, AXN, Estúdio. Você vê todos os canais dos atores lá, fica em casa, estamos em casa. Pois é, Hollywood está parada, mas a indústria de games está trabalhando. A indústria de games está trabalhando como nunca. Por quê? Primeiro, eles já estavam acostumados a trabalhar em casa mesmo. E segundo, todo mundo continua comprando games. Né? Em maior ou menor escala, mas eles continuam trabalhando e comprando games. E games, inclusive, é uma forma de você trazer uma transformação cultural, inclusive para empresas. Uma das nossas... para empresas, para a cultura, para os novos desafios. Tem uma das empresas do Startup Rio, inclusive, eles ganharam o prêmio da PNUD de cidades inteligentes, né? Desse novo modo de tocar as que cidades. Bacana. Agora, em começo de ano, né? Então, isso é bastante interessante, porque a inovação e o empreendedorismo, ele traz a transformação. Ele traz esse novo olhar, ele traz essa visão do desafio constante. Empreender e superar desafios, empreender e resolver problemas todos os dias de forma rápida, de forma escalável. Então, empreender é isso, montar uma startup é isso. E o programa Startup Rio, ele é um programa que visa fomentar o desenvolvimento de startups de base tecnológica. Ou seja, você resolve um problema e escala ele através da tecnologia. Nós estamos com o edital agora aberto, ele vai aberto até dia 15/6 agora. Isso é importante você falar, né? Para ficar bem registrado. Ele está aberto no site da FAPERJ, então é só ir lá procurar no site da FAPERJ, é o edital número 22. É um edital que nós vamos fomentar até 240 startups, com até R$60 mil para você tirar a sua ideia do papel. A ideia é você tem uma ideia, vem para cá, se inscreve, nós vamos avaliar, se ela for boa, nós vamos ajudar durante 8 meses a você desenvolver essa ideia e transformar essa ideia num protótipo. Então você vai sair da ideia ao protótipo ganhando R$60 mil sem que a gente peça participação acionária, sem que a gente peça resultado para você, sem que você tenha que devolver o dinheiro depois. É um dinheiro de fomento, um recurso de fomento, um dinheiro que vem dos nossos impostos, né? 2% líquido do ICM do Estado, ele tem que ir para a FAPERJ fazer esse fomento, e o Startup Rio usa parte desse recurso para desenvolver startups aqui no estado do Rio de Janeiro. Ainda mais, nós apanhamos, esse ano nós fizemos uma coisa bastante diferente, que até 2018 ele rodava só na cidade do Rio de Janeiro, e esse ano nós estamos rodando em 12 cidades. Aí na região da Serra, ele está rodando no Serra Tech, então nós temos acho que 16 inscritos, a gente tem expectativa que a região da Serra chegue aí com 30 inscritos. Nós temos Itaperuna, Campos, Macaé, Nova Iguaçu, Mesquita, Mangaratiba, Paracambi, Paulo de Fronten, Vassouras. As cidades todas, então, serão polos do Startup Rio para poder desenvolver toda essa... vale a pena repetir. Quais são as cidades mesmo? Itaperuna, Campos, Macaé. Campos, Macaé. Legal. No sul, nós temos Barra Mansa, Mangaratiba, Paulo de Fronten, Paracambi. Na Baixada, Mesquita, Nova Iguaçu. Na Serra, aí o Serra Tech, que fica aí
no entroncamento entre Petrópolis, Legal. Friburgo e Teresópolis. Ótimo. Então, a gente espera alcançar aí grande parte do Estado para poder trazer os empreendedores a um mesmo patamar de entendimento. Veja, Sérgio, eu brinco com as pessoas que eu não sou governo, eu estou governo. Eu sou, como você bem falou, eu sou o CEO da Innovative Minds, uma empresa de inovação, focada em inovação, e fui convidado ano passado pelo secretário Léo Rodrigues para revisar o Startup Rio, né? Esse programa que é o mais querido aí do ecossistema. Então, nessa revisão, nós apoiamos todo esse... Passamos um ano inteiro revisando o trabalho já feito até então e transformamos ele num programa que pudesse ser escalado. Como é que ele entrega, então? Ele entrega todo com conteúdo, grande parte EAD, e grande parte vai ser transmitido via workshops, via Zoom. Né? Então, nós vamos ter que estudar a estrutura atual para ser transmitido via Zoom. Interessante que, olha só, o que é inovação, né? Como é que a inovação te ajuda a antecipar os cisnes negros? Nós já vimos durante o ano passado todo pensando como é que a gente consegue escalar esse programa. Como é que a gente consegue levar esse programa do Rio para outra cidade do interior. E nós já vimos fazendo essa transformação com os nossos mentores. Nós temos hoje 20 mentores voluntários no Rio de Janeiro. São executivos de diversas linhas de pensamento, diversas especialidades, que eles dão o seu tempo livre, isso é importante falar, dão o seu tempo livre para contribuir para o Estado, para contribuir para a sociedade, para a comunidade, para transformar a comunidade. Olha que coisa interessante. Então, nós conseguimos fazer isso de forma que os empreendedores vão receber todo um conteúdo, o mesmo conteúdo vai ser distribuído para os 12 polos no estado inteiro. Então, os empreendedores recebem esse conteúdo e são acompanhados por mentores locais para que eles possam, então, ter o mesmo nível de conhecimento em todo o estado. Então, todo mundo sai do mesmo patamar. Então, aí em Petrópolis, por exemplo, nós estamos cadastrando mentores voluntários que queiram contribuir no desenvolvimento dessas startups. Porque é assim que a gente cria um ecossistema de inovação. Nós temos, então, as startups olhando para a sua localidade, olhando para os problemas da sua cidade, desenvolvendo soluções para a sua cidade, sendo mentorada por empresários da sua cidade. Sim. Eu tenho a pretensão de achar, Sérgio, que a gente começa a resolver um problema hoje das cidades do interior do estado, que é a evasão das pessoas, a evasão das mentes. As pessoas se formam e vêm para o Rio de Janeiro procurar emprego. Isso quando não vão para São Paulo ou vão para fora do país. Ou seja, as cidades do interior estão sempre perdendo o que tem de mais precioso, os recursos humanos. Que é o seu que são os recursos humanos e seu capital intelectual, né? Eu vou só interromper você um segundo. Primeiro, agradecer a Renata, né, que está colocando aí o nome das cidades. Segundo, eu já dei um print da minha tela, né? Quem quiser printar a tela. Eu, inclusive, estava brincando aqui, Paulo, que no primeiro momento que a live caiu, eu estou com uma caneca de dólar aqui, de $100, tá vendo? A Renata falou que é um prazer tomar um café comigo, para exatamente a gente poder ser próspero. Exato. A gente conseguir verdadeiramente seguir a vida, porque a vida precisa do recurso financeiro, mas a gente muitas vezes precisa desse apoio, desse mentoring, ou desse auxílio, muitas vezes externo, né, que de repente uma startup, uma pequena empresa que está se iniciando não sabe. Então, quem quiser printar a nossa tela, nesse momento, pode printar, dá um print aí. Né? Eu estou com a barba maior do que a do Paulo, né? Minha barba hoje está enorme. Então, marca lá, dá o print de tela e coloca nas redes sociais, @SérgioTaldo, @PauloEspanha, @StartupRio, né? Faça seu comentário, printa, divulga, porque a live não se encerra, ela continua no ambiente das redes sociais e depois, né, os negócios, o bate-papo, a amizade sempre continua. Então, quem quiser printar, não sei se a Renata já fez, né, depois adiciona a gente lá.
Mas, Paulo, você está falando da questão do programa Startup Rio, né? Uhum. Eu tenho uma dúvida aqui, não sei se você já iniciou a resposta, né? Como é que a Startup Rio apoia as comunidades do ecossistema do empreendedorismo? Né? O que é o edital e quem pode se habilitar a participar? Então, quem pode se habilitar a participar? Qualquer pessoa. É importante notar o seguinte: nós apoiamos as pessoas, não são as empresas. Então, startup é uma pessoa que se inscreve no edital para ela poder, com uma equipe que ela mesma monte, desenvolver essa ideia durante 8 meses. E, quiçá, lá na frente, transformar isso numa empresa, né? No empreendimento. Então, nós vamos ajudá-los a desenvolver a ideia, desenvolver o time e desenvolver a organização para que ela se transforme numa empresa. O grande propósito do Startup Rio, que nós olhamos ano passado, definimos um propósito. A gente acredita muito em organizações com propósito. Então, nós, nessa revisão, nesse olhar novo do Startup Rio, nós definimos um propósito que é transformar as pessoas através da melhor educação. Então, nós vamos transformar que pessoas? Nós vamos transformar os empreendedores e empresários de sucesso, para que eles possam ter organizações de sucesso, sejam organizações deles, sejam organizações em que eles vão trabalhar como terceiros, como funcionários. Então, esse é o propósito. Como é que a gente apoia as comunidades? Esse é um trabalho incessante, Sérgio, porque nós temos diversas comunidades aqui no Rio de Janeiro, no estado, e que a gente precisa integrar e sincronizar essas comunidades. Por quê? Para que todo mundo tenha a mesma linguagem, a mesma forma de pensar, ou pelo menos o mesmo alvo a atingir. Então, quando a gente apanha um programa como o Startup Rio, espalha ele pelo Estado, de tal forma que a gente tem um patamar mínimo, veja, não é um patamar de máximo, mas é um patamar de mínimo de educação, de comportamento, de treinamento, de mentoria. É uma forma de a gente apoiar cada comunidade para que ela tenha um desenvolvimento mínimo que a gente possa medir. O problema é que hoje a gente não tem uma métrica igual para o Estado. Cada comunidade, cada cidade tem sua métrica de desenvolvimento de inovação. Até o RIP RP oficial, tá vendo? Está perguntando aí, como serão distribuídas as vagas pelas cidades, né? Que tem algumas cidades, né? Região Serrana, Norte Fluminense, Sul, né? Boa pergunta. Como é que você pode contextualizar? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, o que nós estamos propondo é o seguinte: cada comunidade dessa, ela tá nos provendo qual é a quantidade de startups que eles conseguem treinar ou acomodar. Então, por exemplo, Itaperuna consegue acomodar 10 startups. Campos e Macaé, 30. Vassouras, 6. Aí em Petrópolis, acho que a gente consegue acomodar ali no Serratec, são 15 ou 20 startups. Né? Ótimo. Sim. Nós estamos trabalhando com os secretários das 3 cidades para ver se a gente consegue, era para ser esse ano, mas aí com essa confusão toda, enfim, ver se a gente consegue acomodar nessas 3 cidades. Cada cidade tem um capítulo de Startup Rio, em maior ou menor tamanho. Em Barra Mansa, nós vamos conseguir acomodar 20 startups, e na Baixada, Mesquita, acho que 10, Nova Iguaçu, 10. Mangaratiba está definindo ainda. Paulo de Fronten, acho que a gente vai conseguir acomodar 15. Eu vou ter uma reunião com o prefeito sábado agora para definir. E Paracambi também, acho que 10. Então, nós estamos dando a oportunidade de cada comunidade definir o que consegue trabalhar com eficiência e entregar
com a melhor qualidade possível. Porque, de novo, Perfeito. nós precisamos de mentores que acompanham as startups diariamente, e precisamos de mentores que sejam empresários, que tenham a sua especialidade em finanças, em marketing, em administração, em RH, enfim, nas mais diversas especialidades, que façam essa mentoria esporádica para essas startups poderem se desenvolver. Temos uma pergunta aí do Alexandre Vieira, do Shopping da Serra.Rio, né? Vejo muitas empresas vencedoras de editais de inovação que se especializam em ganhar outros editais ao invés de desenvolver um produto de fato. É uma percepção exagerada ou de fato acontece isso? Tipo assim, a pessoa ganha o edital, aí não consegue iniciar, não consegue startar, termina aquele prazo, aí ela se inscreve num outro edital, aí tenta, entendeu? Talvez a pergunta que ele fez aí, eu acho que eu captei a mensagem. É perfeita a colocação. Por que isso acontece? Isso é verdade. Quando nós assumimos o Startup Rio, na edição de 2019, existiam 82 startups para o edital 2019. Uma das primeiras coisas que nós procuramos fazer foi entender exatamente essa dinâmica, né? Sim. Então, nós procuramos conversar desde o princípio com a comunidade, ver exatamente quais eram as dificuldades, quais eram os impactos do desenvolvimento das startups. E uma das coisas que foi colocada foi exatamente isso, que muitos viviam pulando de edital em edital. Então, nós decidimos, desde o princípio com a equipe, que nós iríamos observar quem realmente tinha dificuldade. Então, por que ele pula de edital em edital? Porque ele tem dificuldade, muitos têm dificuldade de desenvolver a sua organização. Sim. Por que tem dificuldade para desenvolver a organização? Porque tem dificuldade de entender o que é uma organização. O que ela precisa para dar certo. Ela não precisa só de dinheiro para pagar fomento. Ela precisa de vender, ela precisa de cliente. Sim. Né? O dinheiro que a gente dá é para ela dar o primeiro passo, porque ela tem que sobreviver de cliente, não é de dinheiro do governo. E tem que desenvolver um produto que seja vendável, que seja aceito pelo mercado e que tenha sucesso, né? Senão ele não começa. Exatamente. Né? Então, uma das fatores para ele dar certo, ele precisa ter um time complementar. Então, a gente vê muito dessas startups ele entrando com times que são homogêneos, ou seja, ou é só gente de desenvolvimento, ou é só gente que vende, é só gente que tem ideia. Então, um dos nossos mentores, o Dr. Átila Beloquim, ele é especialista em arquitetura corporativa e ele resgatou a teoria da Dires, que ele fala que uma organização, um dos pontos de uma organização ter sucesso é que ele tem que ter 4 perfis. Então, é o perfil do empreendedor, aquele cara que tem as ideias. E aí, se a gente fizer um paralelo, a gente vai ver o Steve Jobs nesse papel. Você tem que ter, você tem que ter o papel do cara que é o produtor, aquele que traz a ideia com concretude. E aí, fazendo o mesmo paralelo, você vê o Steve Wozniak apanhando a ideia do Jobs, transformando no Apple I, no Apple II. Você tem que ter o papel do cara que é o administrador, né? E aí você põe lá o papel que era o Paul Scully, né? O crápula, que acabou sendo o crápula do negócio, mas ele era o cara que tentou, organizou, o Paul Scully. Isso, que é o cara que organiza, tem que ter um papel de administrador, que é o cara que é quadrado, e você tem que ter um papel do integrador, que é o cara que traz todo mundo para a mesa para conversar, para organizar, não sei o quê, e normalmente também assume o papel de vendas. Então, se você não tivesse pelo menos esses 4 papéis, em pelo menos 3 pessoas, a possibilidade da sua organização seguir para o sucesso é mais difícil. Por quê? Porque não tem ninguém para cobrir os papéis que são necessários ser realizados. Se todo mundo desenvolver, quem é que vende? Quem é que tem a ideia? É o que o Alexandre está colocando mais uma vez. Talvez conceitualmente os projetos sejam muito bons, mas a aplicabilidade no mercado talvez seja inapropriada. Porque não tem exatamente essa sinergia, esse dinamismo
e aquele que faça o networking ou as coisas ocorrerem para se conectar e fazer com que ocorra, né? Exatamente. Então, muitas vezes ocorre isso. Você Ô, colocou Paulo, uma coisa muito correta. A gente já falou de alguns números da startup, né? Eu acho que eu não vou deixar a Renata entrar, vou fazer a live com você até o final. A Renata, depois eu chamo ela. Né? Ou a gente faz o seguinte, entra uma assistente virtual, mulher, feminina, né, do Sérgio Taldo, e a Renata age, né, as duas mulheres e os dois homens. A gente já falou em alguns números, né, já vimos as perspectivas, né, do pós-pandemia para esse novo normal, né, toda essa reestruturação, todo o reprograma, né? Você já falou também um pouco da experiência da Innovative Minds, né, para a gente fechar e para a Renata poder entrar. E lembro mais uma vez, quem quiser depois fazer um print da nossa tela e compartilhar, escrevendo @SérgioTaldo, @PauloEspanha, @StartupRio, né, pode fazer o print da tela, que depois nós vamos compartilhar, comentar, e a live não acaba. Esse vídeo vai estar gravado no meu IGTV, vai também para o YouTube, e eu disponibilizo no Face, no Twitter, no LinkedIn e também no próprio Instagram. Paulo, mais algumas considerações para você fechar. Estamos falando com Paulo Espanha, coordenador-geral do Startup Rio, CEO da Innovative Minds, Disney's Quality Service Vision. É um grande prazer estar com você aqui. Vamos tomar um café ainda pessoalmente. As suas últimas colocações para a Renata poder chegar e a gente continuar a nossa live aí. Perfeito. Sérgio. Podemos inclusive, marcar outras, tá? Essa pode ser a primeira de muitas. Não vamos encerrar aqui. Não, com certeza, vamos sim. Falar sobre inovação é alguma coisa que é apaixonante. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, tomar esse café virtual com você. Para quem está nos assistindo, tome coragem, se inscrevam, tenha coragem de se desafiar, tenha coragem de Isso é importante. colocar sua ideia à prova. Tá? Todo mundo tem uma grande ideia, mas colocar a ideia à prova, esse é o grande desafio. Na minha sala do Startup Rio, muitas pessoas, evidentemente um pouquinho antes dessa crise, chegavam toda semana para perguntar: eu tenho uma ideia, o que eu faço? Eu digo: você já foi perguntar na rua? Né? Você já foi na rua perguntar para as pessoas que você não conhece se essa sua ideia realmente é interessante? Né? Esse é o grande desafio. E é isso que nós ensinamos às pessoas. Nós ensinamos às pessoas como se desafiar, como olhar para dentro de si e dizer: o que eu gosto de fazer na minha vida? O que eu sou bom de fazer na minha vida? O que eu faria que poderia impactar o mundo? E a gente apanha essa pessoa e vai lapidando a pessoa, vai lapidando a ideia para que elas possam, então, lapidar o protótipo dela. E, quiçá, desenvolver um grande produto e transformar esse mercado. Esse é o desafio, a gente transformar o mercado, transformar cada cidade, para que cada cidade seja um polo de inovação e a gente pare de perder capital intelectual de uma cidade para outra, para a capital ou para fora do país. Esse é o papel transformador do Startup Rio. Está se falando muito hoje sobre a questão que não basta ser resiliente, a gente tem que ser antifrágil, né? Citando o livro do Taleb, né, que vai ser até motivo de uma nossa live em breve com uma pessoa muito conhecida nossa, que vai estar retornando aqui ao Contra o Mais Café com Sérgio Taldo e vai falar exatamente sobre esse tema que é muito importante. Então estivemos aqui agora com Paulo Espanha, grande prazer estar com você aqui, eu já fiz os meus prints, eu vou pedir para você continuar na nossa live aí, fazer seus questionamentos, pode perguntar para a Renata, e agora vamos trazer a parte feminina aí, a Renata Age de Carvalho, coordenadora de Relações Institucionais e Eventos do Startup Rio. Paulo, fique conosco aí e vamos dar prosseguimento, tá bom? Até já aí. Muito obrigado aí. Obrigado. Vamos ver se a Renata não foi embora. Se a Renata não foi embora da nossa live, a Renata vai ter o prazer de estar conosco aqui e continuarmos a live, né? Hoje, uma live extra das 11 horas com a turma da Startup Rio. Né? Falamos agora há pouco com Paulo Espanha, que é o coordenador geral do Startup Rio. Agora vamos ver se a Renata Age consegue entrar, né? E a gente vai continuar a tomar esse café virtual no Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live.
Renata está tentando fazer a conexão. Vamos ver se tudo corre bem. E falamos na primeira parte aqui sobre a questão das dificuldades das empresas em empreenderem, né, sobre a questão financeira de como fazer esse desenvolvimento, a questão de produto, a questão de ideias. Então, a Startup Rio... deixa eu ver, a Renata está aqui. Nós só não estamos vendo a Renata. Eu vou ver a Renata e trazê-la novamente. Deve estar havendo um pequeno problema com o Instagram e a Renata vai entrar de novo. Então, a todos que estão nos acompanhando aqui na live de hoje, na live extra, muito obrigado pela participação, pela presença. E vamos ver se a Renata consegue entrar para a gente fazer a segunda etapa, né? Então, no momento em que vivemos, é difícil. Não, a gente não está te vendo não, Renata. Sua conexão está bem aí? Como é que você está aí? A gente não consegue te ver nem ouvir. Oi. Oi, Renata, tudo bem? Tudo, tá me vendo? Já conseguimos ouvir você, mas ainda não vemos, né, E eu tô me vendo normal aqui na tela, ainda tô brincando de fazer uns filtros. A gente não está conseguindo ver a tua imagem. Vou tirar você aqui e tento. Vou sair e entrar de novo. Vou colocar você mais... Tá bom, sem problemas. Então a Renata saiu, daqui a pouco vai entrar. Como a gente fez, né, inicialmente, antes da live, né, batemos um papo aqui com 2 ou 3 pessoas e, na realidade, a conexão aqui deu uma instabilidade. Ó, a Renata acabou de entrar. Então, se a internet funciona, é muito bacana. Se a internet não funciona ou temos algum problema tecnológico, principalmente nesse momento, né, a luz elétrica, conexão. Grande, Renata, agora sim. Estamos vendo seus lindos olhos. Grande prazer falar com você, Renata. Renata Age de Carvalho, coordenadora de Relações Institucionais e Eventos da Startup Rio. Falamos agora há pouco com o Paulo Espanha, né, que é o coordenador geral. Renata, eu vou deixar que você fale em algumas palavras um pouco de você, qual o seu trabalho junto à Startup Rio, como é que você desenvolve a tua ideia, e depois eu tenho mais algumas 2 ou 3 perguntas, mas inicialmente também pedimos, quem quiser fazer um print com a Renata, não sei se a Renata pode dar um play aí automático, eu estou aqui segurando o card, muitas vezes eu não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, marque lá no Instagram ou nas redes sociais, @SérgioTaldo, @RenataAge, @StartupRio, e compartilhem o nosso print, que a live não acaba, a live continua. E muitas vezes, sabe, Renata, eu não vou muito pela multidão de pessoas. Eu vejo muitas pessoas dizendo, tem 50 mil pessoas na live. Porém, o que se fideliza com essas 50 mil? Muitas vezes a coisa se perde. Você tem 1 milhão de seguidores. Eu no Instagram tenho 4 mil seguidores. Eu conheço os 4 mil e no mínimo 1 ou 2 amigos de cada seguidor. Então, pelo menos no Instagram, o Facebook também tem muita gente, às vezes não dá para conduzir ou conhecer todos, né? Mas no Instagram eu pelo menos conheço 1 ou 2. E aí você começa a potencializar os negócios, começa a fazer uma coisa muitas vezes pequena dentro daquele esquema da cauda longa, né? Que é tão grande quanto a grande área da cauda que não é longa, e você potencializa um trabalho que muitas vezes só você faz. E o trabalho da Startup Rio também é único. Aí eu vou deixar você falar um pouco de você, da Startup Rio, e o que você veio trazer para quem nos ouve e quem vai assistir depois, né, no vídeo, que muitas vezes a pessoa não pode às 11 horas ou às 6 da tarde, cada um está com N problemas, pode assistir de novo no replay. Com vocês, Renata Age. Primeiro, muito obrigada. Eu te agradeço muito, Sérgio, pelo carinho de fazer a live extra. Não só comigo, com o Paulo, mas com todo o programa, né? Como bem o Paulo colocou, a gente está no governo, né? E o programa Startup Rio é um programa que existe desde 2013 e extravasa essa concepção, né? Que entra governo, sai governo, e o programa reside lá com pessoas apaixonadas pela ideia de transformar, né? E eu fico muito feliz de fazer parte desse time, liderado com Paulo Espanha, que, aliás, graças a ele, eu posso somar, né, forças para a gente construir algo. Sobre o número de seguidores, eu concordo, né, de pessoas que vêm na forma imediata,
eu acho que é um artifício dessas mídias sociais para alimentar o ego, né? Parece que a pessoa está dizendo algo mais coerente porque tem um maior número de seguidores ou um maior número de viewers naquele momento. E eu prefiro ter 5 pessoas assistindo a gente e que essas 5 pessoas de fato se inspirem e convertam as suas ideias num projeto, né, que a gente possa acelerar lá no programa, dar ideia ao MVP, como o Paulo muito bem colocou anteriormente, do que ter 5 mil e as pessoas não estarem ali prestando atenção. É claro que quanto maior o nosso alcance... Né? Exato, quanto maior o nosso alcance, com certeza é melhor, porque a gente vê, especialmente no Brasil, pessoas tão devastadas com esse momento de medo, quanto maior for o nosso alcance de mensagem, que a melhor forma de transformar a sociedade é por meio de educação e do empreendedorismo, e são nesses momentos, né, de dificuldade que a gente vê grandes transformações e inovações. E meu otimismo, eu justifico e falo que ele é pautado e baseado em fatos reais, né? Viajando aqui na história para compartilhar com vocês o que seria da nossa sociedade hoje, por exemplo, se a gente não tivesse banco de sangue, né? E isso foi algo criado graças aos esforços de guerra da Primeira Guerra Mundial. A gente tem, avançando um pouquinho no tempo, a crise, né, nos Estados Unidos, e que a gente fala o que tem a ver a crise de 29 com a Walt Disney. E aí você fala, pô, tem tudo a ver, porque naquele momento em que as pessoas estavam devastadas com o que ocorria na sociedade, muito parecido com o que tem agora, né? Porque a gente abre o jornal, vê os números. E quando esses números muitas vezes não têm conexão com o nome, né, com uma relação afetiva, parece que está um pouco distante. E os nossos números hoje da pandemia, eles já superaram, em termos percentuais, o que aconteceu naquele momento da sociedade nós estamos vivendo hoje, né? Sim. E pensando nisso, nasceu o Design Thinking. Se a gente perceber quem é o pai dele, é o Walt Disney, né? Foi ele pensando em ter uma relação familiar e curtir um parque com as suas 2 filhas, que ele pôde comprar com $80 4 mil hectares na Flórida. Né? E isso foi possível a crise de 29. Fazendo mais um avanço no tempo, a gente fala de um momento muito delicado da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente fala que naquele momento essa guerra já teve pólvora, e aí você fala o que isso tem a ver com fita adesiva. Imagina a vida hoje moderna sem fita adesiva, né? E ela é uma coisa simples. Mas você fala, precisava, não bastava ter só a tampa, você tinha que ter ali uma fita adesiva para você preservar a pólvora, né? Avançando mais ainda no tempo, falando da Guerra Fria, que a gente tem a questão da NASA, o homem pisando na Lua, e a gente está falando de desenvolver esforços de guerra para saber GPS, saber onde esses soldados e os inimigos estão. A gente está falando de equipamentos de telecomunicação, né? Como é que essa indústria se desenvolveu tanto, e aí esse celular que a gente está falando aqui hoje, né? Super essa alfabetização digital não seria possível se nesse momento da humanidade não se fosse investido tanto como especialmente pelo governo. Né? O Paulo apresentou para a gente uma forma muito interessante quando a gente iniciou lá no Startup Rio, que é um programa de governo e que cabe ao governo, nesses esforços de guerra, desenvolver as principais tecnologias, né, em termos de investimento, para que exista uma recuperação. Então, é bom relembrar isso, né? É bom relembrar que no momento em que as pessoas estão sob forte impacto de emoção, em que seus hábitos mudam, em que existe um novo normal profundo, existe uma necessidade também de entrega, de um novo relacionamento. Porque as empresas, elas são feitas, né, de pessoas para pessoas. E partindo dessa premissa, as pessoas hoje, elas estão com novas necessidades. Então, por isso que a gente está aí num esforço mesmo que as pessoas
se abram nesse momento de medo e percebam a grande oportunidade que a gente está vivendo na humanidade de fazer esses feitos que eu relacionei agora, né? Então, tô vendo aqui o print que o Paulo mandou, né? Inclusive agradecendo, né, pela participação, né, nos recebendo na casa do Contra Mais Café. Tá você super bacana lá. A minha foto é que não fica boa, eu fico sempre mal. Eu nunca gosto da minha foto, apesar das pessoas dizerem que eu sou fotogênico, mas a gente sempre tem essa questão do tipo do que você está dizendo. Eu poderia fazer melhor, eu posso inovar. A gente vê a questão da inovação Disney. Você vai na Disney, todo ano é uma coisa diferente, todo ano é uma uau, né? Aquela experiência uau. Então, se nós não fizermos isso naquilo que a gente verdadeiramente gosta, implementa e realiza, nada vale, entendeu? Então, isso que você está falando é muito importante. E aí, nesse seu trabalho com relações institucionais e coordenação, né, você tem essa oportunidade, né? Inclusive, eu me inscrevi lá naquela planilha que você passou. Eu estou vendo lá, eu me sinto honrado de estar presente com tantas pessoas ali, né, de várias empresas. Então, o que eu puder colaborar também, vocês podem contar comigo, porque a gente precisa verdadeiramente, primeiro, entender esse novo normal. Segundo, é o que eu escrevi, né, e gravei até um vídeo recente explicando sobre essa questão do mundo moderno, 4.0, líquido, digital. Né? O que é isso? Eu fiz o vídeo, mas eu acho que ainda posso estender aquilo ali. Tem pessoas que não entenderam, que mudou a maneira de se comunicar, mudou a maneira de escrever, mudou a maneira de se relacionar, mudou a maneira de ganhar dinheiro, mudou a maneira de fazer contatos. Então, esse trabalho da Startup Rio é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas, como o Paulo falou, financeiro, planejamento, conexão. As pessoas não sabem como fazer. Tem uma pessoa que pode ser muito boa para construir um projeto, mas não consegue falar 2 minutos na frente da câmera. Não consegue vender. Tem aquele que é excelente vendedor, mas não consegue fazer o projeto. Tem o cara que não faz o projeto, não sabe vender, mas é um cara que tem um insight e, de repente, dá uma mudança total no negócio. Então, acho que esse trabalho que vocês fazem é muito legal, né, de dar um mentoring, né? E no caso aqui, Renata, como os eventos estão parados, né, a gente não pode ter os eventos físicos, né? Como é que vocês estão... eu fiz uma pergunta aqui. Quais eventos realizou nos últimos anos e quais são esses números, né, beneficiados, empresas, participantes, cidades envolvidas, você já falou, mas nós hoje não podemos fazer, digamos, um evento na Boêmia, como foi feito, acho que em novembro, né, que teve aquele bate-papo super agradável, né? Vocês estão fazendo isso via live? Vocês estão trabalhando de maneira virtual? Como é que está sendo feito isso? Então, Sérgio, a questão da nossa administração de mídias sociais, né, é algo ainda que a gente está engatinhando, né, porque a gente fazia muitos eventos presenciais, né, rodando aí o estado, fazendo também lá na sede. Vou voltar um pouquinho sobre relacionar e sobre a planilha que você colocou. Estou vendo aí que entrou o Fabrício, né? Acho que foi o Fabrício do Noroeste Valley, o Fernando. Noroeste Valley. Isso. O Fernando, que é acelerado nosso, que tem uma empresa de games incrível, um jogo sensacional. Então, voltando. Primeiro, o programa Startup Rio, como é que a gente tem se relacionado com o ecossistema, né? Finalmente conseguimos colocar o site no ar, né? A gente tem questões públicas que muitas vezes fogem da nossa, né, do nosso controle e existe todo um trabalho. Colocamos o novo site do Startup Rio no ar e a nossa proposta é que nele todo mundo, todo o ecossistema esteja presente, né? E esteja presente de verdade. Uma coisa muito legal do trabalho do Paulo é que ele quer que a gente sempre, e a gente comunga disso, que a gente precisa ouvir o nosso cliente, né? Para tudo. E vocês são o nosso cliente, né? O Contra o Café é o nosso cliente, porque no teu espaço você reúne pessoas que desejam empreender, de trabalhar com tecnologia. E o nosso serviço à sociedade é de fazer uma entrega, né? Para que as pessoas entendam que o programa Startup Rio existe para elas, né? Que existe um fomento hoje, nesse quinto edital de R$60 mil, mas o esforço vai muito além disso.
né? O que a gente promove lá no programa é uma jornada de conhecimento, é para que eu não conheço e desafio quem está assistindo a gente, quem vai estar assistindo a gente no futuro, marque lá no comentário, marca o programa e me diz quem no mercado oferece fomento sem pedir o equity, né, do teu negócio, que promova uma jornada de conhecimento com profissionais, referências no mercado, um programa que te leva com tudo pago para uma rodada de negócios internacionais, né, na China, que a partir do programa você conhece programas internacionais que você vai com tudo pago também para os Estados Unidos. A gente faz esforço para o pessoal estar no evento que ele precisa estar com desconto e faz pontes, né, com o CEO do mercado, faz ponte com o segmento que ele precisa validar, porque muitas vezes, como você colocou anteriormente, não existe no time uma pessoa de venda, uma pessoa que relacione aquela solução com o mercado que ele busque atender num nível mais alto. E a nossa função lá no programa é justamente de fazer essa relação, né? Eu estou sempre corpo a corpo com as nossas startups, meu WhatsApp está 24 horas no ar, meu telefone, à disposição, por exemplo, disso. O Paulo também tem excelentes contatos, todo o time do Startup Rio está sempre à disposição, porque o sucesso deles é o nosso. Então, quando a gente faz entregas para a sociedade, como a Cyberlabs, que está operando as câmeras, né, do Rio de Janeiro, de Teresópolis, ajudando a tomada de decisão pública para aglomerações, quando a gente tem resultados como o teste Corona, que atendeu mais de 20 mil pacientes em 800 municípios do Brasil, né, porque o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Uma solução do Rio entregou para lá, né? A gente não conseguiu fazer essa live solidária, vamos combinar na próxima? Não deu tempo, já falei com a Gi, né? É Gi? Isso. Né, que você me mandou, mas a gente não conseguiu ainda fechar, a gente vai fazer uma próxima live solidária, né? Te convido para isso. Eu queria te perguntar aqui, estou de olho também no tempo, né? Não é querer acelerar, a gente pode depois fazer uma próxima. As perspectivas futuras, né, do ecossistema do empreendedorismo junto à Startup Rio, né? Você já falou. Eu vou, nesse momento, né, deixar as últimas considerações com você. Estamos aqui com Renata Age de Carvalho, né, da Startup Rio, né, uma amiga nossa, né, as portas estão sempre abertas, assim como o Paulo, coordenadora de Relações Institucionais e Eventos, né, da Startup Rio. Nesses últimos minutos que nós temos, Renata, você tem assim, algum outro tópico que você queira apontar? Né? Obviamente vai encerrar a live, você pode depois continuar, a gente escreve, inicia, vamos para o Facebook, né? Vamos nas redes sociais, que você gostaria de deixar registrado, né? Nesse momento. Falamos aqui hoje sobre Startup Rio, oportunidades para o novo normal, nesse momento que todos nós estamos passando. Com você a palavra, Renata. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, né? Você está sempre de portas abertas aqui, né? Pode me ligar também, eu estou sempre com telefone, vídeo, só falar com a gente aqui. Vou deixar contigo aí essas considerações finais. Convido quem está assistindo a gente, que tem tempo, né? A gente incluiu mais 2 municípios do estado do Rio de Janeiro, fechando num total de 8 regiões do governo, 7 estão sendo contempladas pelo programa do Startup Rio. Então, entra lá no edital, compartilha com o teu amigo do outro município, são no total 12, e a gente entende, né, que esse movimento é fundamental para que as pessoas aproveitem essas 240 vagas, né, para estarem conosco e a gente possa construir não só um Rio de Janeiro, mas um Brasil de referência, né, um estado que tem maior número de doutores do Brasil e competindo para um dos maiores da América Latina. Então, a gente tem que tomar o nosso lugar, que faz sentido estarmos na ponta da inovação, entregando para a sociedade. Né? Estamos abertos a ouvir vocês e construir um programa sempre melhor. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada a vocês. No Rio de Janeiro, fisicamente, onde é o endereço de vocês lá? A gente fica na Rua do Catete 243, e virtualmente a gente está agora no site startuprio.rj.gov.br. Também minhas mídias pessoais também estão à disposição, meu celular aí para quem quiser tirar, né, quiser saber um pouco mais. E
tem um e-mail da FAPERJ para tirar as dúvidas do edital, que é o e-mail oficial, e a gente está à disposição para auxiliar as pessoas nesse momento. Muito bom. Muito bom. Eu vou ver se eu crio uma startup, entendeu? De taste. Né? A gente toma um café aqui e transfere o gosto do café, né? Para quem está lá do outro lado. E a gente, de repente, estou tomando um café mexicano, um café petropolitano, estou tomando um café escandinavo, um café alemão, né? Então, tipo assim, a pessoa sabe o sabor. Aí vou ver se trago a Paula Varejão, que é especialista, né? Tem aquele programa sobre café, né? Eu estou para convidar a Paula, para a gente ter uma pegada também de café no Control Mais Café. Então, nesse novo momento, nesse novo normal, né, a gente poder tomar um café e bater um papo. Então, falamos aqui hoje com Paula nada, Renata Age, Paulo Estevão. Paulo não é nada de Paulo Estevão, ó, tá vendo? Olha aí. Eu falo com o pessoal que às vezes isso acontece também com os melhores William Bonner, mas é proposital. Paulo Espanha, Renata Age, da Startup Rio. A gente tem que muitas vezes dar uma descontraída, né, Renata? Porque nem só de morte, nem só de Covid, nem só de situação difícil, a gente tem que verdadeiramente, como você falou, em épocas de crise, né, o Vladimir tem feito algumas lives conosco também, ele vai trazer um tema muito legal agora, num terceiro momento, falando sobre antifrágil, né, com aquele livro do Taleb, a gente em breve está divulgando. Então, falamos hoje com o Paulo Espanha, mais uma vez, Renata Age, muito obrigado, da Startup Rio, sobre inovação no novo normal, dificuldades e superação nesse momento de crise. Vocês são sempre bem-vindos, tá? Vamos combinar uma segunda. E eu gostaria que quem está conosco, que fique registrado, não perca a live hoje. Eu chamo de live normal. Das 18 horas, vamos estar com o Rodrigo Duarte, da Feira Deguste. Então, vocês vão conhecer melhor o que é a Feira Deguste, quais são as cervejarias artesanais da nossa cidade, como o mercado cervejeiro tem potencializado Petrópolis. Vamos falar de Feira Deguste, superação em época de crise. Já dei lá nas redes sociais o call. E, Renata, você está sempre conosco, seja sempre bem-vinda. E vamos depois expandir isso para uma próxima live. Aí depois você me procura, né? Para a gente poder combinar isso aí com o Paulo e vocês contem sempre com a gente. Renata Age, muito obrigado. Quem ainda não fez o print, é o momento agora. Né? Dá o print na tela. Depois marca a gente lá, @SérgioTaldo, @RenataAge, @StartupRio. E para quem esteve conosco aqui, obrigado pela participação. E como eu digo, não se encerra aqui, né, o nosso trabalho. O trabalho continua. Eu daqui a pouco vou divulgar no meu IGTV, vai também para o YouTube. E quem não assistiu, pode assistir. Renata, suas últimas considerações aí? Já fechou? Convidar. Não, minhas considerações, toda vez que eu puder falar das nossas crias da casa, seja do Teste Corona, da PAC Óleo, que está fazendo campanha de 10 litros, usando tecnologia, né, para a questão de coleta de resíduos, 10 litros de óleo por 500 ml de álcool gel. Pô, vem e fala, né? Porque o Startup Rio é isso, é entrega para a sociedade, é um programa que usa o recurso público, para a sociedade. Sobre a liderança do Paulo, um super time de agentes de inovação, de educação, e a gente conta com vocês para que vocês espalham esse momento que tem oportunidade, dinheiro em cima da mesa, para a gente fazer realmente um mundo melhor, diferente, usando a tecnologia a serviço de quem precisa. Tá? Muito obrigada. E quem tiver também evento para a gente poder compartilhar lá no Startup Rio, com as nossas startups, por favor, compartilhe comigo, que a gente faz uma triagem e passa de acordo com os segmentos. Tá bom? Muito legal. Mais uma vez, Renata, muito obrigado. Paulo Espanha, muito obrigado. Tá? Fiquem conosco, tem muita coisa a mais vindo aí. Né? Independente da pandemia, o tempo não para. Eu acho que #juntos somos mais fortes. Né? A gente pode verdadeiramente superar esse momento. Então, eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco e eu vou encerrar essa live aqui, que não se encerra, ela continua, e em breve estaremos juntos. Um ótimo dia para todos nós. Renata, fique com Deus. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Tchau. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau.